E aí, meu querido, tudo bem? Vamos continuar? Continuar aí a parte da administração pública, né? Tema aí super bacana que nós já viemos trabalhando. Já falamos dos princípios, já falamos o que é administração pública, já começamos a trabalhar as regras aí que vão ser aplicáveis aos servidores públicos e agora a gente continua nessa análise, né? Das regras aplicáveis aí aos servidores públicos. Então, próxima regrinha aplicável ao servidor público é a função de confiança em cargo e comissão. Eu dei uma palhinha, falei um pouco ali sobre a diferença da função de confiança e do cargo em comissão na aula passada, né? E aqui a gente vai ler o dispositivo constitucional que fala disso, que é o 37, inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimas previstas em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, onde tem que estar a sua atenção aqui na hora da prova? Primeiro, é que as funções de confiança, elas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, primeiro detalhe aqui, função de confiança é só para o servidor público. E aqui, neste caso, ele não é de livre nomeação e livre exoneração. Ele é de livre designação e livre dispensa. Ou seja, o servidor público ele não deixa de ter vínculo com a administração pública se ele entra e sai de uma função de confiança. Quando ele entra e sai de uma função de confiança, ele vai lá, exerce a função de confiança, depois sai e continua no cargo dele. Ok? Por isso que ela é exclusiva para o ocupante de cargo de provimento efetivo. Ou seja, tem que ser servidor público. Já o cargo em comissão, não. O cargo em comissão, ele pode ser utilizado por um servidor público e ele pode ser utilizado por alguém que não tem vínculo com a administração pública. Um fato importante é que se o cara não tem vínculo com a administração pública, ele não vai passar a ter, porque ele tem um cargo em comissão. Ok? Vínculo permanente, né? Então ele é de livre nomeação, livre exoneração. E, um detalhe importante, é que os dois casos, tanto a função de confiança quanto o cargo e comissão, só podem ser utilizados para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, cuidado com isso aqui em prova, porque tanto a função de confiança quanto o cargo e comissão é só para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Basicamente, essas são as informações aí mais relevantes que você precisa para a sua prova, ok? Avançando, dentro do artigo 37 ainda, outra regrinha interessante que às vezes cai em prova, contrato por tempo determinado. O artigo 37, inciso 9, vai dizer que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender, grave isso aqui, hein? Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, cargo temporário, necessidade temporária de necessário para o serviço público. Então, necessidade temporária, excepcional interesse público. Cuidado com isso aqui. O cara que adquire aqui, que entra num cargo temporário desse, num contrato por prazo determinado, ele não vai ter vínculo com a administração pública permanente. Por quê? Ele já começa sabendo que tem um tempo certo para terminar. Segundo ponto. Enquanto ele estiver nesse cargo, ele vai se sujeitar à administração pública, show de bola, e ele não será regido por estatuto normal dos servidores públicos. Ele vai ter uma lei específica que vai reger o contrato dele e pelo tempo determinado. Geralmente, esse contrato determinado, ele é utilizado para censo, no IBGE, por exemplo, sempre faz contratação temporária, ou órgãos, instituições que vão fazer ali controle de endemias também utilizam muito desse tipo de serviço de contratação por tempo determinado. Então, muito cuidado com isso aqui para a sua prova, porque geralmente quando se trabalha o próprio texto constitucional. Tá? Outro detalhe é que não é concurso público para você ingressar. Eles fazem um processo seletivo simplificado. Tem processo seletivo que eu já vi, que é só leitura de currículo, cara. Leva o currículo lá, o cara lê. Se você tiver o perfil, você é contratado. Então, não tem muita exigência aqui de formalidade para contratação nesse caso aqui, ok? Ele é um pouco diferente aí do serviço público. O que não pode ocorrer? O que não pode ocorrer é um órgão público que tem cargo de provimento efetivo ficar fazendo contratação temporária, que já foi consignado na jurisprudência que isso aí é inconstitucional. Aconteceu no Distrito Federal, por exemplo.
todo ano os caras faziam contrato temporário lá para professor. Mas, ué, não tem um cargo de professor? Não precisa todo ano de 1.000 pessoas para ser professor? Então, não vale fazer contratação temporária para driblar os direitos que aquele servidor deve ter. Tá? Se tem cargo efetivo, faça. Só deve se fazer isso aqui com excepcionalidade. Outra regrinha aplicável ao servidor público, muito legal, isso aqui quando cai, dá trabalho para o candidato. Direitos sociais aplicáveis aos servidores. Aqui o artigo 39, ele faz uma remissão ao artigo 7º. Lá no artigo 7º, se você lembrar, quando você estuda, lá está um monte de incisos com direitos sociais dos trabalhadores. Só que, quando se refere aos direitos sociais dos servidores públicos, este é o artigo 7º, a Constituição diz que não vai aplicar tudo, não. Vai aplicar só estes incisos que estão aqui. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo ali estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Então, o 39, ele deixa claro que nem tudo que está no artigo 7º se aplica a servidor público. Um exemplo muito conhecido, e que geralmente cai em prova, é do FGTS. Servidor público não tem FGTS, porque no lugar do FGTS entrou a estabilidade como forma de proteção do cargo. Outro detalhe, aqui ele também já deixa escrito que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Então, por exemplo, pode haver requisito diferenciado em razão do sexo? Por exemplo, um cargo público só poder ter homem, não pode ter mulher? Lógico que pode. Imagina uma penitenciária masculina. Como é que eu vou contratar mulher? Para que eu vou contratar mulher para trabalhar só com homem? O contrário é a mesma coisa. Numa penitenciária feminina, eu posso exigir só contratação feminina? Posso. Então, assim, existem critérios diferenciados que podem ser exigidos no acesso ao cargo público. Outro exemplo bacana. Em razão da idade. Tem requisito de idade aí, por exemplo, carreiras militares. Pode exigir critério de idade diferenciado? Pode. Ou então psicotécnica ou curso de polícia, pode exigir? Pode. Mas qualquer exigência diferenciada para acesso ao cargo público tem que estar previsto em lei. A lei deve estabelecer o requisito diferenciado. Não basta a previsão vir no edital. Tá? Questãozinha top também, que geralmente cai em prova. Vamos dar uma olhada nos direitos sociais garantidos aos servidores públicos? Salário mínimo é um deles, garantia de salário nunca inferior ao mínimo. 13º salário. Remuneração de trabalho noturno superior do diurno. Salário família. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Todos esses são direitos sociais garantidos ao servidor público. Repouso semanal remunerado. Remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Gozo de férias anuais. Licença gestante, paternidade. Proteção do mercado de trabalho da mulher. Redução do risco inerente ao trabalho por meio de norma de saúde, higiene e segurança. E proibição de diferença de salário de exercício de função de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Ou seja, a Constituição escolheu alguns dispositivos e conferiu ele aos servidores públicos, ok? Importante que na tua prova você consiga lembrar quais são. Porque geralmente a questão da prova traz assim. O servidor público tem direito ao salário mínimo, certo ou errado? Se você lembrar que está escrito lá, marque certo e vá para o abraço, ok? Outra regra aplicável ao servidor público. Direito de associação sindical. Então, o artigo 37, no inciso 6, vai trazer assim. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, as bancas geralmente pegam aqui, tá? Servidor público civil. E por que elas pegam aqui? Porque a Constituição Federal, ela não permite aos militares o direito de associação sindical. Então, o artigo 142, inciso 4, diz que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. 2 direitos proibidos aqui aos militares. Ok? Então, razão pela qual a Constituição reforça essa ideia, garantindo apenas ao servidor público civil essa associação sindical. Mas, Daniel, por que o militar não tem esse direito? Porque o regime militar é um regime diferenciado. Ele é um regime excepcional. É um regime que requer daquele servidor militar que ele tenha uma dedicação completa aos princípios da instituição. Tu imagina o militar está lá na guerra, né? E aí ele está afiliado a um sindicato.
E aí o sindicato fala, não, essa guerra é muito perigosa, nós vamos morrer, não vamos não. Ué, qual que é a função do militar? Não é ser preparado para o combate? Então, ele não pode ter associação sindical que poderia desviar o foco da função dele, tá? Por essa razão que é proibido ao militar isso aí. Tudo bem? Uma questãozinha bacana para a sua prova. No mesmo sentido, a Constituição vai trazer isso, vai falar sobre o direito de greve do servidor público. Artigo 37, inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esse finalzinho aqui arrebentou com o nosso direito de greve, não é verdade? Por quê? Porque trata-se de uma norma de eficácia, limitada. Normas de eficácia limitada são aquelas normas que dependem de lei para produzir efeito. Ou seja, não é um dispositivo auto-aplicável. Não é. Desta forma, desde 88, quando a Constituição foi promulgada, esta lei não foi ainda produzida pelo Poder Legislativo da União. Olha que absurdo. E os servidores públicos do Brasil andam às cegas, não tem lei que ampara o direito de greve. Ora, se não tem lei que ampara o direito de greve e trata-se de uma norma de eficácia limitada, então podemos afirmar que esse direito não pode ser exercido enquanto não tiver lei. Felizmente, o STF viu que estava difícil seguir dessa forma. Por quê? Porque o servidor público é trabalhador, ele tem direito de fazer greve. E aí o STF decidiu, em sede de mandado de junção, que enquanto não tiver nome específico falando de greve de servidor público, os servidores poderão fazer greve nos termos da lei da iniciativa privada. Então, desde essa decisão do STF, servidor público pode fazer greve no Brasil? Pode. E vai olhar para a lei de iniciativa privada para saber quais são os limites de exercício desta greve, ok? Lembrando apenas que servidores militares não podem fazer greve. Foi o que acabamos de ver no dispositivo anterior aqui. Servidor militar é proibido de fazer greve, tá? Esse aqui é um direito só dos servidores civis. Show de bola? Avançando aí nas regras aplicáveis aos servidores públicos. Essa aqui cai muito em prova. Regra de acumulação de cargo público. Querido, a Constituição Federal fala que alguns cargos públicos podem ser acumuláveis. Olha só o que ela diz no inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Então, aqui nós temos aqui quais os cargos que podem ser acumulados. Então, primeiro, 2 cargos de professor. Então, é possível que o camarada tenha 2 cargos de professor mais professor. Segundo, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, o cara pode ser professor e um cargo técnico científico. O STF já entendeu que este cargo técnico aqui não significa técnico administrativo, tá? Tem que ser técnico, aqueles cargos especializados em concurso técnico. Cargo que exige qualificação técnica. Exemplo, técnico em eletromecânica. O cargo dele é técnico em informática. Este cargo técnico ou científico é que pode acumular com o professor, não técnico administrativo, tá? Porque o técnico administrativo não é especializado em nada. A linha C, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Então, é possível que o cara profissional da saúde, ou tem um emprego ou um cargo, possa acumular também. Quando ele fala profissional da saúde, ele está falando médico, dentista, nessa área aí, ok? E uma bacana que caiu em prova foi, médico veterinário pode acumular? Sim ou não? O STF disse que sim. Médico veterinário, cargo relacionado à área de saúde também é acumulável. Lembrando que essa proibição de acumular estende a empregos e funções, abrangendo autarquias, fundações e pregas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, eu posso ter um cargo e acumular com uma função ou um emprego público em algumas dessas entidades aqui, como está previsto no texto constitucional, tá?
Decore isso, porque isso aqui sempre cai em prova. Mas esses não são os únicos cargos acumuláveis que a Constituição vai trazer. A Constituição vai prever ainda outras regras de cargo acumulável. Essa aqui estava no 37. Agora nós temos o artigo 95, que vai trazer aqui no seu parágrafo único a possibilidade do juiz, do magistrado, acumular cargo público. Então, a Constituição diz: é vedado ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, juiz pode acumular cargo de juiz, mas professor. Ok? E ainda o membro do Ministério Público também. Então, o membro do Ministério Público, ele vai poder acumular, mesma coisa do juiz, exercer ainda que em disponibilidade de qualquer outra função pública, salvo de magistério. Então, o juiz e o membro do Ministério Público podem acumular o seu cargo público de juiz ou MP junto com o cargo de professor. Tudo bem? Essa é outra previsão que a Constituição traz de acumulação permitida de cargos públicos. E sem contar também, queridos, aquelas acumulações em que, principalmente no Poder Judiciário, em que o cara ocupa um cargo no Poder Judiciário, mas ele também, por determinação constitucional, ocupa outro. Por exemplo, presidente do STF é presidente do CNJ. Pode acumular. Ou então, membro do STF que vai fazer papel ali no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, temos essas situações que são acumuláveis e são permitidas aí dentro do texto constitucional, ok? E por último, nós temos a acumulação de cargo aqui do cargo de servidor público com cargo eletivo. Regrinha também que sempre cai em prova. Está prevista aí no artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então, atenção! Mandato eletivo federal, estadual ou distrital, não tem como ficar nos dois. O cara tem que se afastar do seu cargo, emprego ou função. Ok? Então, mandato eletivo federal, estadual ou distrital, afasta do cargo e vai exercer o mandato eletivo. Segunda regra. Investido em mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Então, prefeito, nós temos uma diferença. Ele pode optar pela sua remuneração, mas tem que se afastar do cargo. Então, voltando. Mandato eletivo federal, estadual, distrital, afasta do cargo. Mandato municipal, temos diferença. Prefeito afasta do cargo e opta pela remuneração. Então, sou agente penitenciário e sou eleito prefeito, eu me afasto do cargo de agente penitenciário, exerço o mandato eletivo de prefeito, mas posso optar pela remuneração. Obviamente que eu vou optar pelaquela que for melhor para mim, não é verdade? E por último, investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, aqui, do vereador, a regra é bem interessante. Então, vereador, se tem compatibilidade de horário, percebe vantagem dos dois cargos, emprego ou função. Se não tem compatibilidade de horário, a regra anterior opta pela remuneração. Então, a única peculiaridade que nós vamos ter aqui, que é delicada, é no município. Então, servidor público assume o cargo de prefeito, afasta do cargo e opta pela remuneração. Servidor público assume o cargo de vereador, se der para acumular os dois, acumula. Ele fica no vereador e fica lá como cargo, dentro do seu cargo público. Acumula os dois e recebe as duas remunerações. Ok? Se não tiver compatibilidade de horário, afasta do cargo público, fica como vereador, mas pode optar pela remuneração. São essas regras que você precisa guardar. Com uma leitura sistemática desses dispositivos aqui, eu tenho certeza que você não erraria essa questão na sua prova, tá? Mas tem que decorar. Se não decorar, cai na prova, cara, você acaba bisonhando lá e perdendo uma questão muito boa e sempre cobrada nos concursos. E aí a Constituição fecha aqui essa parte do mandato eletivo com umas regrinhas aqui interessantes.
Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de um mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. E no inciso 5, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivessem. Então, são duas regrinhas que se aplicam aqui aos mandatos eletivos. Tudo bem? Outra regra, uma das mais importantes do serviço público, é uma das regras que motiva o servidor público, né? Você que está estudando para concurso, uma das coisas que você mais almeja é o quê? Estabilidade, não é verdade? Artigo 41 da Constituição vai trazer a regra da estabilidade, dizendo que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, guarde esse prazo aqui, que esse prazo sempre é trabalhado em prova. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ou seja, se você não é titular de cargo de provimento efetivo e entrou com concurso público, você não é estável. Antigamente, com a mudança da Constituição, teve uma galera que já estava há 5 anos no serviço público que foi tornado estável automaticamente. Isso não existe mais no Brasil. No Brasil, para o cara ser estável, ele tem que ser titular do cargo de provimento depois que ele passou no concurso. Ou seja, se tu quer estabilidade, filho, estuda, que vale a pena. Não tem sensação melhor do que acordar de manhã e saber que meu cargo está lá me esperando. Ok? Mas, ó, esta garantia do cargo que a estabilidade dá, ela não é absoluta, não. A Constituição, no parágrafo 1º, vai dizer que o servidor público estável pode perder o cargo. E isso aqui despenca em prova. Tá? Cuidado. Primeira possibilidade do servidor público perder o cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, o servidor público cometeu, por exemplo, algum ato tipo improbidade administrativa, foi condenado por crime, ou então tem uma nulidade na posse dele. Teve decisão judicial transitada em julgado, isso pode gerar a perda do cargo. Ok? Desde que a decisão determine a perda do cargo. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. O famoso PAD, né? Então, lá na legislação específica do teu cargo, por exemplo, na esfera federal, temos para os cargos civis a 8.112. Na 8.112 tem lá procedimento administrativo disciplinar. E dentre as penalidades está a perda do cargo, pena de demissão. Se você for condenado a pena de demissão, você vai perder o seu cargo. Não pode brincar e cometer falta grave que gera perda de cargo. Isso aqui é para o cara estável, hein? 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada pela defesa. Já falamos isso quando estudamos o princípio da eficiência. Esse procedimento de avaliação, na esfera federal, é feita com regularidade. Então, quando você entrar no seu concurso aí, na esfera federal, ou no tribunal, ou no INSS, ou na Polícia Federal, ou outro cargo qualquer, você vai enfrentar esse procedimento de avaliação periódica, onde eles vão verificando o seu desempenho na função. Ok? Tem que fazer um bom desempenho, senão você pode perder o seu cargo, mesmo estando estável. Tranquilo? Essas são possibilidades aqui que a Constituição traz. E, fechando as regras, ela vai trazer aqui outras consequências para quem é estável, né? Esse é um benefício. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem. Sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, imaginemos que o servidor público ele foi demitido. Mas a demissão foi ilegal. O cara entrou na justiça, conseguiu ganhar, e ele conseguiu reintegrar-se ao seu cargo, que é o nome que o Instituto dá. Então, o cara voltou, ele foi reintegrado ao seu cargo, e o cara que ocupou a vaga dele, porque ele tinha sido demitido, ele será reconduzido ao cargo anterior que ele ocupava. E aí, se não tiver esta vaga, é que ele fica posto em disponibilidade, até ele ser alocado em uma vaga que seja aproveitada. Tá? Então, essa é uma regrinha bacana. Parágrafo 3º. Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, às vezes aquele cargo que a administração pública achou que era necessário em determinado momento não é mais. Então, o servidor que já é estável, eu acabo com aquele cargo e aproveito ele em outra instituição com cargo semelhante. Geralmente é assim que é feito na administração pública.
Se não tiver como aproveitar, ele fica em disponibilidade com remuneração proporcional até ser aproveitado em algum cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Ou seja, a estabilidade ela é consequência natural de aprovação no estágio probatório. Ou seja, o cara cumpriu o estágio probatório, que na esfera federal hoje, como regra aplicável de 3 anos, terminou o estágio probatório, ele vai se tornar estável como consequência natural, ok? Apesar de serem institutos distintos, eles estão vinculados um ao outro. Por isso que o prazo hoje na administração federal é exatamente os 3 anos para os dois. Beleza até aqui? Para fechar agora as regras aplicáveis aos servidores públicos, nós veremos regra de remuneração. Então, sobre a remuneração do servidor público, que é uma coisa também que atrai pra caramba você que está estudando aí para concurso, nós temos aqui o inciso 10 do artigo 37, que traz uma primeira regrinha interessante. A remuneração de servidores públicos e o subsídio, de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então aqui nós temos alguns detalhes super interessantes para a sua prova. Presta atenção. Primeiro, a remuneração do servidor público ou subsídio é uma espécie de remuneração, tá? Só que é uma remuneração que ela é constituída de uma parcela única. Ou seja, não é composto de um vencimento básico mais adicionais. Só aquela parcela única lá. Muito comum nos concursos de polícia. Então, para você que vai estudar para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, você vai ganhar por meio de subsídio. Agora, se você está estudando para o INSS, para um tribunal, você vai ganhar a remuneração no seu formato normal. Vencimento básico mais adicionais. Tudo bem? Todos eles, tanto a remuneração, o subsídio, qualquer forma de remuneração de servidor público, somente pode ser fixado ou alterado por meio de lei. Querido, cuidado com isso aqui. Lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso. Então, primeiro ponto. Se a Constituição falou aqui só lei, falou lei. Não especificou que tipo de lei, basta uma lei ordinária para fixar isso aqui. Segundo ponto é que esta lei específica é de iniciativa privativa. Cada poder tem a sua própria iniciativa. Por exemplo, para reestruturar a remuneração da administração pública direta da União, Poder Executivo. Quem que vai ser responsável? O Presidente da República. Ele que detém a iniciativa. O Poder Judiciário, nós vamos ter o STF, o Poder de Iniciativa. Congresso Nacional, mesma coisa. Então, cada poder vai ter a sua própria iniciativa. Tudo bem? Outro detalhe interessante aqui que já apareceu em prova. Em cada caso, assegurada a revisão geral, essa revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, são 3 coisinhas aqui que eu quero que você guarde. Primeiro, que a revisão geral anual é sempre na mesma data. Segundo, ela é sem distinção de índice. Terceiro, guarde isso. A iniciativa da revisão geral anual é privativa do presidente da República. Então, a iniciativa é privativa do presidente da República. Então, apesar da remuneração poder ser fixada apenas pelo... Cada poder vai fixar o seu, no que tange a revisão geral anual, por se tratar de orçamento, né? Iniciativa privativa do presidente da República. Tudo bem? Porque isso está atrelado aí à administração do Estado. E aí o presidente aqui vai mandar nisso aqui. Show de bola? Esse é o primeiro dispositivo que eu queria falar. E o segundo dispositivo aqui sobre remuneração, o inciso 11 do artigo 37. Esse inciso, ele é fodarástico. Ele é um inciso que dá muito nó na cabeça dos alunos. Então, vou tentar explicar para você aqui da melhor forma possível. Porque ele vai falar sobre o teto remuneratório. Olha só o que diz o inciso 11. A remuneração, subsídios, ocupantes de cargo, função, emprego público da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebido cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, ou seja, quase tudo praticamente, né? Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, isso aqui é a primeira informação importante para você. Ok? Que esse aqui é o chamado teto geral, que nós vamos explicar daqui a pouco. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados ou do Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio de deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores no Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Ok? O inciso 12 aqui, já explico. Os vencimentos dos cargos do Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Esse 12, quando cai, ele cai mais michuruquinha. Então, geralmente, eles invertem a ordem dos poderes. Cuidado com isso aqui em prova, tá? Porque ele falou que o do Legislativo e do Judiciário não pode ser superior ao do Poder Executivo. Essa é a observação que ele faz aqui. Então, vamos tentar entender como é que funciona esse teto remuneratório aqui previsto no texto constitucional. Então, a primeira coisa que você tem que ter aqui como parâmetro no que tange a remuneração do servidor público é o teto geral. Tá? Teto geral é o teto máximo. Nenhum servidor público pode ganhar mais do que o subsídio do ministro do STF. Ministro do STF. Ok? Esse é o teto geral do funcionalismo público no Brasil. Então, todo mundo tem que estar debaixo disso aqui. Mesmo com adicionais, mesmo com vantagem, tem que estar aqui debaixo. Só vai se exceptuar no caso, por exemplo, do próprio ministro do STF que dá aula. Porque a Constituição fala que o ministro, que é juiz, magistrado, ele pode exercer o magistério. Se ele pode exercer o magistério e ele já está no teto da remuneração, então ele pode ganhar mais do que isso, poderia ultrapassar. Ok? Mesma coisa também entrará como exceção que pode ultrapassar, quando o ministro do STF cumula a função de ministro do TSE. Cumulou duas funções e não vai trabalhar de graça. Então, também poderá ultrapassar. São duas peculiaridades aí interessantes para a sua prova, ok? Fora o teto geral, a Constituição vai trazer, e eu acho que essa é a regra mais interessante, os chamados subtetos. Então, subteto são tetos que a própria Constituição colocou em razão dos entes federativos. No âmbito do município, o subteto seria o subsídio do prefeito, ou seja, todo mundo que está dentro do município vai ganhar no máximo o que o prefeito ganha. No âmbito dos estados do DF, aí a Constituição divide por poder. No âmbito do Poder Executivo, subsídio do governador. No âmbito do Poder Legislativo, subsídio do deputado estadual ou distrital. No âmbito do Poder Judiciário, subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Lembrando que, no caso do Poder Judiciário aqui, vai se aplicar também como subteto esse subsídio do desembargador do TJ para membros do Ministério Público e para a Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal. Ok? Questãozinha top aqui também para a sua prova. Tudo bem? Outra questão interessante são os tetos específicos que a Constituição traz. Então, teto específico é porque vai ter um teto específicozinho ali, uma regra só para aquele grupo. Governador e prefeito, subsídio do ministro do STF. Ok? Deputado estadual distrital, 75% de subsídio do deputado federal. Então aqui nós temos o subteto. Vereador, 75% de subsídio do deputado estadual para municípios com mais de 500 mil habitantes. Para município com menos de 500 mil habitantes, a Constituição vai trazer uma puta tabela e vai ser proporcional à quantidade de habitantes em cada um daqueles municípios lá. E para os magistrados dos tribunais superiores, 95% do subsídio dos ministros do STF. A ideia é que esse esqueminha que eu montei aqui, ele possa te auxiliar na visualização de como aquele inciso, ele traz muita informação, como é que você pode fazer para compreendê-lo de uma forma melhor. Beleza? Encerramos aqui a administração pública.
lembre-se, tudo isso que a gente viu em direito constitucional, você vai ver de forma mais aprofundada em direito administrativo. Não deixe de assistir às aulas para você fortalecer o seu estudo. E, acima de tudo, estude até passar. Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima aula.